Olá, boa noite, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, olha que bênção, no episódio 7 de Pode Isso, Kardec. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Beck. Boa noite você que está em casa conosco, assistindo. Estamos sós de novo, hein? Estamos sós hoje, depois de uma série de episódios com convidados muito queridos e com muito aprendizado. E eu estava espiando lá no nosso YouTube, a gente já está com quase 800 inscritos, Graças a Deus. Aliás, eu falei sós, né? Mas sós jamais, porque as pessoas estão conosco em casa, assistindo, privilegiando. Exatamente. E também seguindo no Instagram, no YouTube, cada vez mais. Muito. Muito bom, muito obrigado. E a propósito já, você clica no nosso canal, se inscreva, aciona as notificações, tá? Para não perder nenhum episódio. E nos ajuda aí a alavancar esse número, né, Gustavo? Por favor, você que está aí, que gosta do programa, que tem assistido, @Pode Isso Kardec, seja no Instagram, seja no YouTube. Você vai achar do mesmo jeito lá, @Pode Isso Kardec. Exatamente. E aliás, eu tenho saído na rua, as pessoas falam, você que é do podcast? Eu falo, Tá famoso, sou eu gente. mesmo. Vocês seguem o Gustavo.espiritismo? Ah, meu bem, cada rios é um flash. Nem me fala, cada dia mais Só. careca. Que bom, que bom. Por porque conta disso, viu? Pelo menos não tem que vir e que se preocupar com o cabelo, né? Porque o trânsito de Rio Preto já tá maravilhoso pra gente se preocupar. Maria. Olha, ô Gustavo, e estamos estreando hoje também, né? Além do nosso patrocinador semanal, que é a editora Gabriel Martins, lá de Neves Paulista, do nosso querido Newton Stuck. A gente também tem hoje a loja da CIA no Instagram, que nos ofereceu lindamente essas canecas personalizadas. Não são Incrível. cabeças. Ele escreveu aqui, gente, ó. No roteiro, ele escreveu cabeças, bolsas, acessórios personalizados. Eu acabei de perguntar Não, ela... se a loja fazia peruca, fazia alguma coisa, porque tá cabeça aqui. Mandar um abraço para a Priscila, que fez gentilmente as canecas pra gente. Mas tem muito mais que canecas, tá bom? Dá uma olhadinha lá no Instagram, você que quer ver acessórios, bolsas, canecas e tudo mais, está lá no Loja da CIA. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado ao Newton, ao pessoal lá de Neves Paulista, da editora Gabriel Martins, que está conosco. Aliás, ô Nilton, manda uns livros aí pra gente sortear aqui, Sortear, né? né? Dá pro pessoal. Exatamente. Foi Estamos muito esperando. bom, viu, o último episódio dele. Sempre é, Né? sempre é. Muito o Newton legal. sempre é bom papo. E o Precisamos Newton- trazer de novo, hein? E na semana foi no domingo, né? Que o Newton esteve na USE, É, fazendo foi uma isso, sessão. domingo dia 20 de julho. Isso. Agora domingo passado, para quem tá assistindo ao vivo, né? Que você, inclusive, também participou, né? E estava me contando nos bastidores que foi bastante emocionante. Foi muito emocionante, como sempre. Muita gente, lotado. E assim, legal que eu fui convidado para fazer a palestra enquanto eles faziam Sim. a sessão de psicografia, né? Então eu fui com o texto pronto na cabeça. Aí cheguei lá, o Newton me viu, ele veio me dar um abraço. A hora que ele me deu um abraço, ele me abraçou aqui no meu ouvido, ele falou assim: cuida bem do coração das minhas mães, hein? Aí ele quebrou o meu discurso. Eu falei, nossa, agora eu preciso falar de mãe. Que sensacional. Porque eu tinha outra coisa em mente, lógico, que tinha tudo a ver com aquele momento. Mas quando ele falou no meu ouvido assim, cuida bem do coração das mães. E aí eu falei, eu preciso falar de mãe. Aí eu mudei tudo ali na hora. Inspirado, né, gente? Inspirado. E foi legal. Quebra o galho, né? Se vira nos 30. E você me disse também que essa sessão vai se repetir mensalmente? Pelo aqui que eu na estou USE? sabendo, é bom a gente confirmar a informação, mas a USE, que é a União da Sociedade Espírita aqui de Rio Preto e região, está com o projeto de tornar mensal, né? Se eu não me engano, já está. Então deixa aí, @USE Rio Preto. Lá você vai ter mais informações, porque, salvo engano, será uma vez por mês. Muito e aí, bacana. aquela Cartas oportunidade de consoladoras. você que está buscando uma carta do seu ente querido, de ir lá e ter esse momento mais próximo. Porque a gente sempre está próximo, né? Mas a carta ela é Consoladora. física, né? É algo, se você pega, você toca. Então, é uma grande sobretudo oportunidade. vindo de um médium, né, de respeito, que faz o trabalho com seriedade, como o Newton, né, Gustavo? Sim, o Newton, a Carol e o Diego, que psicografam nas sessões do Centro Espírita Gabriel Martins, por onde eles passam. E é um trabalho muito legal, de confiança, um trabalho sério e emocionante. Eu acho que vale a pena ir, Beck, não só se você tem a intenção de receber uma carta. Vai assistir um dia. Ah, não, vou lá assistir. Sem dúvida. Vai lá, senta lá, participa. O trabalho é longo, é extenso, já vai preparado, você vai ficar lá 5, 6 horas. Né? Mas tem cafezinho, tem bolinho, você vai se alimentar lá também. Né? Bacana, E no final é extremamente emocionante e válido você sair de lá com uma visão diferente do que você chegou. Então vale a pena. E todos esses eventos, gente, nós estamos divulgando também no nosso Instagram, através dos stories, diariamente, tá?
Estou fazendo um compilado de exatamente. informação para que as pessoas que nos sigam tenham também esse outro tipo de conteúdo. Tá aí o Instagram na tela, ó. Só você acessar lá, você vai receber. E por falar em conteúdo bacana, nós no dia 31 de agosto, aqui em Rio Preto, sabe quem vem? André Luiz. Exato. Chico Xavier. O ator Renato Prieto, que viveu André Luiz no Nosso Lar. Foi um sucesso de bilheteria, agora, viu? Vai sair o 2 agora, vai já tá. 25 de janeiro. De 2024. Então, o Renato Prieto vai estar aqui em Rio Preto, dia 31 de agosto, a partir das 20h30, no Teatro Humberto Sinibaldi Neto. Agora vivendo Chico Xavier em pessoa. Em pessoa. Histórias às 20h30, do nosso vale muito médium. a pena. Se você está assistindo esse episódio aqui do nosso podcast antes do dia 31, já corre também lá na USE, mesma coisa, USE Rio Preto. Na USE, e também temos eu fiz um post hoje no nosso Instagram, do Pode Isso Kardec, com as informações onde você consegue Você vai estar lá? Opa. Eu também já estou com o meu. Eu, Giovana, vamos todo mundo lá. Mundo, primeira fila. E nós queremos também conhecer o Renato Prieto, que é um colega da gente pela internet, mas chegou a gente conhecer também, tirar uma foto, né? Imagina conseguir trazê-lo para cá? Já estou tentando nos bastidores, só não te avisei ainda. Ele não brinca em serviço. Mas vai dar certo. Não brinca mesmo, mas canta em serviço. Canta bem. Maria. Mais alguma coisa? Mais algum adendo? Algum lembrete? Algum acho que não, né? Podemos... Aliás, vamos lembrar para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez que nós temos já um histórico aí de 6 episódios com assuntos de vários temas. Assuntos diversos. Nós tivemos aqui já o Paulo Caldeira falando de mediunidade, tivemos o Newton 2 vezes, tivemos o Navarro. Sim. Esqueci de alguém? O Adriano. O Adriano também que falou sobre espiritualidade na vida atual. Então você pode vasculhar o nosso histórico aí, tem muito conteúdo para você já ver e se inteirar, tirar sua dúvida. Para isso, vocês têm que sair um pouquinho do Instagram e ir para o YouTube, gente, porque é muito importante ter esse feedback de vocês no YouTube e vocês inscritos no nosso canal, para a gente conseguir turbinar lá também. Isso aí. Tá bom? Falando em Instagram, olha eu já ligando uma coisa com a outra. Fizemos uma caixinha de pergunta lá pelo meu perfil. E o pessoal mandou muitas perguntas aí pra gente. Tem de tudo. A gente até falou que hoje é salada mista, porque tem de tudo um pouco. Eu gosto bastante dessa mistura de temas, né? Porque hoje a gente vai falar sobre vários assuntos. E essas perguntas aqui, olha, você toma cuidado com qual você vai me jogar. Por que eu? Bom, entendi. Porque nós vamos responder juntos, né? Sei. Podemos começar? Você está preparado? Não Quer sei. respirar? Vou até pôr o óculos para ler aqui até no celular. Vai, manda. Quer fazer mais algum publi? Não, tá ótimo. Uma cola. DNT Studios, venha para cá, traga o seu podcast. Aê, Marquinhos, merecemos um bônus agora, hein? Agora a gente pode ganhar um shorts, um editado, viu, Marquinhos? Vai. Tá? Ô, Gustavo, temos aqui então uma primeira pergunta. Por que é normal espíritas terem opiniões diferentes sobre o mesmo tema? Essa é fácil, hein? Então fala, vai. Por quê? Porque... Por exemplo, eu tô com calor, você tá com calor agora? Ou não? Agora não, porque tá vendo? tá bom. Opiniões diferentes, pra mim tá quente. Aqui? É que você tava meio, né? Você tava meio preocupado Marquinhos vai dar um turbo lá pra nós. Tava preocupado com o horário. Eu acredito que por conta da individualidade de cada um, né? E, obviamente, da maneira que cada um pensa. Então, as divergências vão acontecer. Não são espíritas que têm opiniões diferentes. Seres humanos têm opiniões diferentes. Nós somos seres que têm bagagens diferentes, tanto nessa encarnação como das encarnações passadas. E essa bagagem que a gente carrega reflete de forma diferente. Cada um pensa de um jeito. Mas quando a gente olha só para o segmento espírita, a gente fica até colocando em dúvida o que o espiritismo nos mostra, porque você fala, poxa, como é que esse cara que é espírita fala uma coisa e o outro cara que é espírita também fala uma coisa diferente da dele? Então, pera um pouquinho, será que nem eles conseguem se entender? Né? E é normal, porque a gente pensa diferente. E muito mais que isso, Beck, nós estamos experimentando as primeiras informações do mundo dos espíritos agora. É o que eu penso. O espiritismo acabou de surgir, tem 160 e poucos anos, se não salvo engano, né? É recente. Então, não deu tempo de todo mundo estudar tudo. Não deu tempo assimilar tudo, aprender tudo. Então, nesse momento, ainda é natural que você encontre pessoas que estão em momentos de entendimento diferente. Olha só, não estou dizendo certo ou errado. Sem dúvida. Pessoas que estão em momento de entendimento diferente, porque acabou de surgir, muitas informações ainda vão surgir, complementar
complementando as que Kardec trouxe lá em 1857, e a gente vai construindo algo mais exato no caminhar. Mas hoje em dia a gente está só começando e a gente vai descobrindo. Eu mesmo sou uma pessoa que vejo vários tipos de palestrantes, vários tipos de palestras, justamente para confrontar opiniões. Entendeu? Olha E aquelas só que mais vingativo. Não, confrontar no sentido positivo, porque o próprio Kardec nos pede, né, para você colocar tudo em Isso. xeque. Tem alguma coisa no Livro dos Espíritos que fala isso, mas você tem mais embasamento. Então, eu vou pegar um gancho disso que você falou, que está corretíssimo, e vou trazer para o mundo atual, 2023. É por isso que eu sou a favor, cada vez mais, de quem está na plateia assistindo palestra, usar o celular. E a gente deve abrir a cabeça. Alô, dirigente espírita, precisamos modernizar e parar de falar antes de começar a palestra, por favor, desliguem os seus celulares. Não tem que desligar o celular, Beck. Minha opinião, Sim. Gustavo. Tá? A gente tem que usar da maneira correta. É diferente você impor para a pessoa desligar o celular, que já vai contra o livre-arbítrio, que é um pilar da doutrina espírita. Peraí, como é que eu tenho livre-arbítrio se ele está mandando eu desligar meu celular? Eu não posso decidir o que eu faço? Polêmica. Casos Né? de família. Então, esse no negócio centro. de assim, olha só, desliguem o seu celular, vai começar a palestra. Não é por aí. Gustavo falando, meu entendimento. Assume toda a fala que eu estou dizendo aqui agora. Acho Tá? que silenciar seria a palavra correta. Silenciar, né? é básico, independente se você vai mexer nele ou não, mas ele tem que estar silenciado, isso eu concordo, para não atrapalhar. Mas ele está ligado, é uma forma de você utilizar ele para a doutrina. Porque se o palestrante está falando alguma coisa lá, eu quero anotar o que ele falou. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que já faço stories da palestra. Isso eu gosto muito. Isso, eu ia chegar lá. Porque o cara pega que ele citou a questão 625. Então eu vou anotar para eu saber o que eu tenho que pesquisar em casa depois. Ou será que o dirigente quer que eu ande com um bloquinho de papel e caneta na mão? Né? Eu concordo. E se eu quero filmar ao vivo ali? Se eu quero gravar para estudar em casa? Se eu quero mandar um vídeo pro meu amigo que está em casa? Olha só o que estão falando aqui no centro hoje. Corre para cá. Liga aí no YouTube. Né? Polêmica. Não é polêmica, sabe? A gente tem que vir para o mundo atual. Tá ótimo. Nós estamos em 2023. O Espiritismo carece disso, de um olhar atual. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, nem dizendo que eu sou atual, os outros não são. Mas para certas coisas, a doutrina espírita está lá no século passado ainda, gente. Sabe? O celular não é inimigo de ninguém. O que é equivocado é o cidadão estar lá na palestra olhando no WhatsApp, está lá na palestra olhando no Instagram. E deixando as notificações ligadas, porque tem muita gente que faz isso. Eu falo, mano, tem que desligar pelo menos, né? Por favor. Com certeza. Desligar, sim, as notificações. Você pode deixar o celular ligado, Mas é eu o concordo. bom uso, Beck. Você vai lembrar, quando surgiu o celular, algumas décadas atrás, o que era o celular num show de um artista? Os artistas tinham medo do celular. Opa, o Whindersson Nunes mesmo, eu vi um show dele, ele falou, por favor, desligue. E é recente, mas eu tô falando lá no começo. Eu lembro que eu ia aqui no Sesc em Rio Preto, e todo show antes de começar, falava-se assim, pedimos que desliguem os seus... É proibido filmar e tirar fotos sem autorização prévia da produção. Sim. Né? Hoje em dia, eles pedem, por favor, filma, posta, põe na sua rede social, me divulga. Olha, eu fui num show do Padre Fábio de Mello recentemente, ele pediu para não filmarem. Está desatualizado. Serve para ele também. Filmarem, que era um material inédito, ou uma música inédita, não me recordo. Mas aí é um caso específico. Que pediu para não gravar. Aí, Eu gravei. Aí, tá vendo? Abafa. Ele gravou, abafa. Primeira Não mão. adiantou nada, Não tá adiantou vendo? nada. Não adiantou nada. Então, sem querer parar nesse assunto, a gente precisa andar. Mas, pessoal, vamos entrar no ano 2023. Usa o celular bem usadinho, nada de ficar impondo para as pessoas o que tem que ser feito. Cada um decide o que faz. Recado dado. Fale sobre a lei de sociedade. Depois dessa, você é excluído da sociedade. Fale sobre a lei de sociedade. Você está pegando as perguntas de propósito, né? Gustavo, não entendi essa. Fale sobre lei de sociedade. Que lei? Lei de sociedade é uma das leis que o Espiritismo nos traz, como a lei de destruição, lei de sociedade, etc. Né? Aprendendo. Ó. É que Deus nos criou para viver em sociedade. Né? Deus não nos criou para viver isoladamente um do outro. Como um né? eremita. Como um eremita. Inclusive, essa questão está lá em Livro dos Espíritos, agora eu vou ter que lembrar de cabeça, mas eu acho que é 766 e 767. Se não for, você pode comentar, fala que eu não sei nada. Vou ligar o celular. Né? Mas eu acho que pode ligar. Eu acho que é 767, 6 e 7. Né? Que fala lá que assim, Deus nos fez para conviver em sociedade e é por isso que a gente tem a fala. Por isso que ele desenvolveu fala nos seres humanos, que é para conversar um com o outro. Por que ele colocaria fala na gente se fosse para ficar quieto, cada um no seu canto? Se eu fosse para viver sozinho, eu não precisaria de fala.
né? Então, que isso para que a gente desenvolva as nossas características morais, como a paciência, como o perdão, como o amor, como a caridade, né, que é ajudar o próximo. Então, viver em sociedade é uma necessidade que nós temos enquanto encarnados, que vai contrário às pessoas que pensam em se isolar, que pensam em viver numa ilha, que pensam em ser reclusos da sociedade. Aí Kardec já fala um pouquinho mais à frente, 770, que seria um duplo egoísmo, aquele que assim faz, porque tem pessoas que assim fazem, né? Seria um duplo egoísmo. Então, meus amigos, não tem jeito. A gente tem que conviver com a mamãe, com o papai, com os irmãos, com os amigos, em sociedade, desde que isso não nos cause mal físico, né? A gente não esteja em risco físico, porque também Kardec fala disso. Mas aquele parente que é um parente difícil, não é para ser deixado de lado, não é para isolá-lo, e nem se isolar dele, é para conviver. É para você ter contato com ele, é para você aprender, para você crescer. Ah, Gustavo, eu tenho que conviver com o meu irmão, que é muito difícil? Tem, colega. Se estiver dentro de casa, né, sobretudo, vai ter que conviver. Lógico. Tem sim, claro que eu volto a dizer. Se você não tiver sobre risco de vida, se você não estiver sendo agredido, mas se for só um problema ali que é contornável, continue. Né? Tudo bem que eu estou pensando aqui no paralelo que vão falar para mim que tem saúde psicológica, que também precisa ser cuidada. Também, tá? Mas vamos falar aqui de situações conflitantes que você consegue levar. Eu tenho que conviver com o meu irmão? Tenho. Agora, com o cunhado do primo do meu tio que mora na cidade do lado, que eu vejo ele 2 vezes por ano. Esse eu preciso conviver? Esse não. E quando o cunhado mora na frente da sua casa? Esse precisa. Porque não existe a casa. A família é o nosso primeiro resgate? A família é sempre o nosso primeiro resgate. Né? Então, aqueles que estão próximos a nós, não estão próximos a nós por acaso. A gente precisa conviver com eles. Né? Eu vejo muito post, eu fico pensativo sobre isso. As pessoas dizendo que quem te faz mal, quem te trata mal, deixa para lá, ignora. Não é assim. Jesus não orientou isso em nenhum momento. Pelo contrário. Jesus orientou a amar os que mais necessitam. Agora, eu quero frisar de novo, se o cara está te agredindo, seja física ou mentalmente, é outra situação. Né? Porque se você está vivendo tipo um abuso com uma pessoa, por exemplo, não, vai viver que é insustentável. Isso, aí você tem que viver a tua vida. Não é? Tá? Mas só porque essa pessoa fala coisas que você não concorda, você vai se afastar? Uma relação tóxica que vai te prejudicar muito. Aí fica meio... Não, aí você tem que preservar a sua saúde física e mental. Sobretudo eu quero mental. Deixar isso claro porque eu já estou prevendo aqui que eu vou ser mal interpretado nas minhas palavras. Né? Mandem pergunta no direct dele, Gustavo Ponto Espiritismo, já quase não tem. Tá? Esse hobby tá polêmico. Mas eu estou querendo dizer assim, vamos conviver com aqueles ainda que sejam difíceis para o nosso próprio bem. Porque a lei da reencarnação vai nos colocar frente a frente enquanto a gente não se... Vamos voltar com aqueles que nós não quisemos receber no quintal para um café? Volta até como se a mesa, amigo. Volta até como se a mesa. Aí não tem jeito. E ele está falando a verdade, porque eu já li sobre. Muda o assunto, muda. Como lidar com a culpa? Não sei. Se eu soubesse... Olha, eu também, viu? Como lidar com a culpa? É uma das coisas que nos atormentam muito. O que você faz quando você sente culpa? Quando eu sinto culpa é porque normalmente eu errei com alguém, pisei na bola, então eu vou tentar me desculpar hoje, né, com a maturidade e tentando ser melhor, né, dentro da reforma íntima. Então eu vou me desculpar com a pessoa para diminuir essa sensação. Se for algo muito grave que me causa culpa, mais investigação íntima, mais pedido de desculpa, de perdão, enfim. Você carrega alguma culpa? Hoje em dia? Na barriga. eu tô igual. Eu tô olhando meus vídeos, minha voz, minha cara tá uma bola. Assim. Eu tô precisando. Eu tô murchando aqui, ó, pra caber dentro dessa camiseta da só. Já é uma culpa, mas camisetas fluidificadas. Sempre tem uma culpinha ali pelo passado, alguma coisa. Tem sempre. Eu tô lidando. Quem não tem? Tô lidando isso. Eu me pergunto muito, será que eu fiz tudo que eu podia pela minha mãe, pelo meu pai? Né? É algo que você nunca vai estar muito satisfeito em relação a isso, no meu caso, por exemplo. Então, quando eu olho para o meu passado e vejo algum sintoma de culpa, é sobre isso. Pô, eu só poderia ter feito melhor. Mas também aprendo que, né, a gente fez o que tinha que ser feito e agora tentar ser melhor em função desses erros, talvez. Se você tem a sensação que você fez o melhor que você pôde naquele momento, acho que não tem por que a gente se culpar. A gente fez o que a gente podia. Às vezes hoje, olha, nossa, mas hoje eu poderia ter feito diferente, mas é hoje.
Né? Hoje você mudou, hoje você tem outra cabeça, mas naquele momento não. Naquele momento a gente fez o que ouço muita gente, muitos amigos que perderam entes queridos, falando, nossa, eu me sinto culpado porque eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Eu não, né? Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu penso e digo, olha, tenta se desculpar com o seu passado e eu acredito que você tenha feito o que tinha que ser feito naquele momento. Não adianta. Eu acho que a primeira coisa em relação à culpa é o reconhecimento do erro, para si mesmo. Né? A gente precisa primeiro olhar para si e entender, poxa, eu errei, eu agi de uma maneira que não foi legal. E daí a gente precisa procurar reparar esse erro com a pessoa na mesma proporção que foi causado, também o Evangelho fala isso. Se for um erro particular, eu posso procurar a pessoa em particular e me desculpar com ela. Se for um erro que se tornou público, eu preciso fazer essas desculpas serem públicas também, para que alcance o mesmo número de pessoas que eu causei aquele prejuízo àquela pessoa. Né? Então esse é o primeiro ponto. Mas daí para frente é a gente olhar para essa camiseta que você está usando aí agora e lembrar dela. Isso também passa. Vai passar, aprendeu. E a gente não precisa carregar o peso da culpa, porque carregar a culpa é um peso muito caro que a gente paga para viver. Fica muito pesado, a conta começa a ficar pesada e a gente começa a se perder na vida por causa da culpa que a gente carrega. Lembrar que Deus nos deu sempre um intervalo de 24 horas para começar um novo dia. E sempre que começa um novo dia, é uma nova oportunidade de deixar para trás o que você já fez. Não importa, ainda que não possamos começar de novo e fazer diferente, podemos começar agora e fazer um novo final. Né? Chico Xavier que Chico disse, Xavier. né? Então, se essa frase é um lema, a gente precisa olhar para ela com carinho a respeito dos nossos erros, das nossas culpas. É que a gente tem um pouco de dificuldade em colocar em prática, na verdade, tudo que a gente sabe que Mas é correto, se não treinar, não é? não coloca, Beck. E você falou uma coisa no início do programa que realmente a doutrina é muito jovem, né? muito recente, a doutrina espírita. Para a gente que está estudando, você imagina que a gente é a nossa primeira encarnação, que estamos estudando e vendo tudo isso hoje. Você imagina quanto tempo que a gente vai levar ainda para ficar bom? Não é? Alguns Me de fiz nós claro sobre o enredo? Assim, eu não sei se eu entendi. Se eu entendi, eu vou discordar. Tá. O que você não alguns de entendeu? nós podemos estar já na segunda ou na terceira encarnação estudando Como espiritismo. espírita? Sim, perfeitamente. Será que deu tempo? É de 1857, né? De 1857 ou 58, agora me deu um branco. Né? Eu já tenho aí 100 e tantos anos, eu posso ter encarnado 2, 3 vezes. Será? Eu podia estar lá na França junto com o Kardec. Ficou só na erraticidade? E por que não? Pode ter ficado. O que Kardec fala a esse respeito? Quanto tempo que a gente fica? Quanto tempo demora para encarnar de novo? Eu estudei já isso. Então fala pra gente. Tá lá no Livro dos Espíritos. Quanto tempo demora para encarnar de novo? Como que bota aquele negocinho do grilinho? Eu estudei já, não Quanto lembro. tempo demora para a gente encarnar de novo? Fala aí, Gustavo, pelo amor de Lá no Livro dos Espíritos está assim, ó. Desde imediatamente, eu posso desencarnar de manhã e encarnar à tarde, hein? Desde imediatamente até milhares de séculos. Então, possível é. É comum? Talvez não. Porque a gente precisa também desse tempo na erraticidade para se preparar para a próxima. Mas possível é. Está lá no Livro dos Espíritos, desde imediatamente. Agora, o que significa imediatamente para os espíritos? Não sei. Eu estou interpretando com a minha visão humana. Imediatamente, para mim, é imediatamente. Tipo, após o desencarne já? Está escrito lá, imediatamente. Essa é a palavra que está lá. Então, pode ser imediatamente ou pode ser milhares de séculos. Então, quer dizer que eu posso, nesse período, já ter encarnado 3, 4 vezes. Dentro do Espiritismo. Né? E acho que até por isso que muitos de nós, que a gente percebe aí na sociedade, pessoas que têm um esclarecimento da doutrina espírita muito maior que outros. Sem dúvida. Né? E teve aqui conosco, algum tempo atrás, o Navarro, e ele deu um depoimento no qual eu me vi. Eu perguntei, quando você percebeu que você era espírita? Ele falou, tal da época lá, mas eu percebi quando eu comecei a estudar, eu já conhecia tudo aquilo, só fui me atualizando da teoria. Né? Eu acho que ele, com certeza, viveu outras encarnações como espírita. Faz todo sentido. Né? E para ele é muito mais fresco do que para a gente. Né? Eu não sei se eu vivi outras encarnações como espírita, mas para mim foi muito similar com o que ele disse. Né? Quando eu decidi estudar a doutrina espírita,
eu comecei a ver que tudo que eu estava estudando já era o que eu pensava. Aqui que a doutrina espírita fala sobre o aborto? Aí eu fui lá ler e falei, poxa, eu pensava isso também. O que a doutrina espírita fala sobre drogas, vícios, sexo? Fui lá ler, poxa, eu pensava isso também. Né? Então, já era algo que eu tinha em mente. Então, eu imagino que nós temos aí muitos que já estão experimentando mais de uma Eu tenho encarnação. essa sensação também de que algumas coisas não me são tão novas. Isso, Olha, eu já sei disso. isso. Sabe quando você tem uma clareza? Ah, então, acho que é por isso. Eu Por também, isso que eu te falo, a gente sabe, mas é difícil colocar em prática, às vezes. Por isso que reencarna. E vai continuar, né? Senão, ficava lá. Na erraticidade, será? Se a gente aprendesse em uma vez só, não precisava de tantas. A reencarnação é essa prova, que a gente vai aprender aos poucos, não de uma vez só. Tá, e temos aqui, ó, o que diz o Espiritismo sobre comer carne? Eu adoro. Você gosta? Gosto. Quanto tempo eu tenho? Para responder? Porque essa resposta você precisa ter calma para a gente responder isso. Não, pra você gente tem tempo ainda. entender bem o que eu vou querer dizer com isso. Olha, comer carne certamente é um hábito que nós vamos abandonar com o tempo. Isso é um fato. Tá? O homem evoluído não come carne. O homem evoluído que eu digo que já está em muitas encarnações na nossa frente. Né? O homem evoluído, que mora num planeta mais desenvolvido que a gente, não come carne. Então, é um hábito que com certeza a gente vai perder com o tempo. A gente precisa pensar sobre isso. Porém, para o estágio atual que a gente se encontra, é aceitável. Olha que eu não estou dizendo certo. Estou dizendo que é compreensível, aceitável e também está tudo bem. Porque até ontem nós éramos primatas. Nós éramos os homens primitivos, perdão. A gente estava na selva, a gente estava caçando para sobreviver. Então é um hábito que a gente está se desapegando aos poucos, até que vai chegar um momento que a gente vai entender que esse hábito tem que ser deixado para trás. Comparo isso ao bebê que usa chupeta. Todos os bebês, quase todos os bebês, passam por esse estágio. Uns param com 2 anos, outros com 3, outros com 4, outros param com 9. Mas chega um momento que todos param, cada um a seu tempo. Então, o homem atual está entendendo aos poucos que precisa pensar nisso. E o que eu digo para as pessoas? Não se culpe se você come carne. Se culpe se você nunca pensou em parar. Aí sim. Essa geração que a gente está vivendo aqui de jovens, de crianças que já vem com essa pré-disponibilidade a comer mais vegetais, a ter uma vida mais vegetariana, seria o que exatamente? Um sinal de que estamos a caminho de uma evolução? As crianças, todas as novas gerações... muitos jovens assim, sabe? Que eu vejo que... O meu filho tem essa tendência. O meu filho, ele come carne, come, mas ele não faz questão nenhuma. Ele come de boa o que tiver. Já seria uma geração mais especial? Todas as gerações que vêm são mais evoluídas do que as que já estão. Então, essa geração que está chegando hoje é mais evoluída do que a nossa. Né? Então, eles já demonstram alguns traços pessoais que nos mostram o caminho. Né? Então, comer carne está errado? Não está errado. Coma a sua carne. Mas vai entendendo que precisa desapegar, comer menos. Né? E a gente não deve ser chato. Eu acho que isso é o mais importante a falar. Aquele que ainda entende que precisa comer carne, eu como carne. Tá? Não precisa ficar implicando com aquele que não come. E o que não come, não precisa ficar implicando com o que come. Você está comendo isso, para com isso. Sabe? Cada um no seu momento, respeita o momento do colega, todo mundo vai evoluir, vai entender que é um hábito que vai precisar ficar para trás. E eu acho que isso para tudo também, né? Não ter que ficar se metendo na vida do outro em relação a não só comer Foi claro? carne. Foi claro. Marquinhos, você entendeu, Marquinhos? Então tá bom. Ufa. Qual? É normal chorar quando faz oração? Eu choro. Às vezes eu também. Às vezes, não sempre, mas às vezes eu choro. Umas orações bem feitas que nos arrebata e nos emociona. Ela chega mais a Deus. Qual a oração que você mais se sente tocado? Hoje, por exemplo, eu fiz uma oração em função todas essas tragédias que a gente viveu no último final de semana em Rio Preto, né? Muitas mortes de pessoas conhecidas. Eu fiz uma oração, eu falei, não vou fazer uma oração tipo Pai Nosso, tal, não, eu vou me colocar para orar. Sabe, quando você traz assim do fundo da alma e busca para emanar uma energia para quem está envolvido, para um familiar, por exemplo.
Essa oração eu acho bacana. Mas tem alguma específica, assim, que você, quando o Pai Nosso, Ave Maria, etc. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, mas feita com essa relação com Deus, sabe? Quando você se coloca a entender a oração e fazer do fundo do seu coração, eu acho que tem todo um efeito. Espírita reza a Ave Maria? Por que espírita não reza a Ave Maria? Eu nunca vi espírita da Ave Maria. Eu rezo, eu adoro a Ave Maria, Salve Rainha. Eu estou falando porque essa é uma pergunta recorrente. É. É difícil você ver rezar a Ave Maria no centro. Hoje, inclusive, eu iniciei os meus stories com uma Salve Rainha feita pela Maria Bethânia, cantora, é maravilhosa. Sim. Não, o espírita reza sim. Ave Maria não tem problema nenhum. Maria é um espírito que está na literatura espírita, de imensa luz, está descrito em obras e obras aí, né, que é um espírito de altíssima elevação, não tem problema nenhum. Existe sim uma frasezinha ali que é uma diferença de entendimento entre algumas religiões, e o espiritismo pensa diferente da maneira tradicional. Explica aí. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Santa Maria, Mãe de Jesus. Aí sim. Santa Maria não é Mãe de Deus. Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Né? Quando eu me pego rezando ela nessa sintonia profunda, eu faço essa alteração. Isso. Mas se também você não faz, não tem problema nenhum. Mas para a gente caminhar de uma forma lógica dentro do pensamento espírita, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, porque ela é Mãe de Jesus e Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Né? Mas reza Ave Maria, reza Pai Nosso, reza o que você quiser. E se é normal rezar? É normal, sim. E a repetição automática, Gustavo? Quando você começa, olha, eu fui me confessar, o padre falou para eu rezar 20 Pai Nosso, 20 Quando você faz essa repetição, essa oração chega a Deus? Muito fraca, né? Ela chega de uma maneira muito enfraquecida, muito pobre, porque ela... Lembrando que nós não estamos criticando nem colocando regras, né? A gente só está comentando sobre a oração que mais tocaria aí Essa oração, quando ela é feita de forma mecânica, assim como qualquer outra oração, ela perde o seu valor, porque ela não tem sentimento, ela não tem verdade, você não está falando com o seu coração, você está apenas repetindo palavras que não têm significado para você. Então, todas as orações são muito boas quando feitas com o coração. Então, quando você for fazer uma prece, que é uma prece decorada, uma prece tradicional, uma prece lida, não tem problema nenhum, mas vá mentalizando cada palavra, mentalize cada frase que você está falando, né? Entenda qual o significado daquela frase, perdoai, como é que é? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você tem perdoado a quem você ofendeu, a quem te ofendeu? E, aliás, tem uma série tem uma coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que são lindas e requerem também bastante atenção. Você não pode ficar lendo só. Eu uso muito elas. Eu também. Eu uso muito essas preces que vêm sugeridas lá no final do Evangelho, né? Mas tentando entender cada frase que está sendo lida ali. Isso. A oração que é espontânea, que é feita com o coração, que é feita com sentimento, essa oração é poderosa. Essa oração chega, conecta, liga, surpreende. Tem uma para o anjo da guarda no Evangelho segundo o Espiritismo, que é linda. Eu postei ela. Linda. Você postou? Postei, faz uma semana, 2. E o pessoal ficou, eu adoro essa oração. Que você também postou que eu gostei muito... Não vem com polêmica não era lado. Quando ele fala assim, é fria. Não era polêmica. Porque teve uns assuntos que andou dando polêmica ultimamente, eu tô fugindo, hein? Mas foi muito pertinente. Eu tava pensando naquilo, aí eu vi o teu post. Não me recordo. Mas você faz muita coisa boa, então o tempo todo... Segue lá, Gustavo.espiritismo. Faz live. Do nada ele entra assim no meio da sexta-feira, assim, ó, você tá pensando junto com o Beck, happy hour, ele já tá indo pra live. Eu faço. Deixa eu fazer pra você agora também. Vamos trocar os papéis aqui. Como o Espiritismo vê o jejum? O que você pensa sobre o jejum? Eu acho que não tem muito efeito, não, né? Eu acho que o nosso jejum maior seria, sei lá, baseado no que eu leio, vejo e estudo, essa coisa de você praticar caridade, de perdoar o outro, de tentar ser mais o correto possível. Eu acho que esse seria um jejum adequado. Mas o jejum de ficar sem comer, penso eu não cheguei ainda nesse patamar, hein? De Gustavo.espiritismo para responder com essa coerência toda. Achei que era de ficar sem comer. Mas eu penso assim, mas eu sempre pensei, tipo, né, eu nasci num lar católico, por exemplo, olha, na Sexta-feira Santa você não come carne, e não sei o quê, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu falei, será que é isso que vai agradar a Deus? Como o jejum, por exemplo, entendeu? Eu quero falar... Eu, particularmente, não jejuo.
tá? Eu procuro ficar melhor como ser humano. Isso. Eu acho que isso seria uma... Eu quero deixar claro que nós estamos falando aqui, eu principalmente, sobre o olhar espírita, para que aquele colega que tenha um outro pensamento religioso e está nos assistindo, não se sinta confrontado, porque eu não quero confrontar ninguém. Eu estou colocando não é a aqui nossa meta o entendimento espírita. O jejum, o que mais vale? Eu ficar 40 dias sem comer carne e continuar sendo intolerante, agressivo, grosso, ou eu comer carne, que você já falou agora há pouco, ou eu comer carne, mas ser caridoso, melhorar a minha paciência, o meu estresse, a minha fé. Bem simples de entender, né? O que mais agrada aos olhos? O que mais agrada a Deus? Você parar de tomar refrigerante tantos dias, você ficar sem comer 12 horas, que seja, eu vou ficar 24 horas sem comer, né? Mas 24 horas, usando uma outra palavra, pecando, né? Então, o jejum é bacana, mas que a gente faça jejum de pecados. Que a gente faça o propósito de ficar 24 horas sem falar mal de ninguém. Eu vou ficar 24 horas sem responder agressivamente. Vou ficar 24 horas sem fazer fofoca. Eu vou ficar 24 horas sem... fazer stories, sem postar no blog, querido. Sem um vício qualquer. Esse jejum, o jejum dos nossos vícios, esse é o verdadeiro jejum que a gente deve pensar. X tempo sem praticar aquele ato, aquele gesto que a gente sabe que não agrada a Deus. Isso é jejum. Muito que bem. Então vamos chamar de novo os nossos patrocinadores, a editora Gabriel Martins. Você tem aí o endereço na tela. O Marquinhos já está correndo lá, que eu estou vendo lá. Ele está procurando lá. www.segmeditora.com.br. Você encontra aqui vários títulos do Newton Stuck e outros títulos que a gente foi lá, já visitamos, né? A loja deles tem tudo ali. Tem livro de espírito, tem Chico, tem uma coletânea bacana para crianças. Tem bastante coisa. A Galinha Espiritita, que eu vi muito bem. Espiritita? Espiritita. Olha, a Galinha legal. Espiritinha estava muito legal. Livros de mensagens, livros de psicografia, romances, você vai encontrar diversos autores, livros do Dimas, livros do Gabriel Martins, você encontra lá na... é fácil de entender, o Centro Espírita Gabriel Martins, editora.com.br. Você vai entrar em contato com eles, tem um telefone, você consegue localizar o telefone no seu papel? Aqui, ó, 17991688080. Isso, é o WhatsApp também, eles respondem, você pode encomendar os seus livros, tirar suas dúvidas, e pelo site também você compra lá os títulos da editora Gabriel Martins, a quem a gente agradece muito por estar apoiando o nosso projeto, desde o começo. Opa, muito bacana, muito obrigado, Newton. E a loja da CIA no Instagram, que é a loja que nos ofereceu a caneca. Ele tá rindo por causa de outra coisa. As canecas, Priscila, muito obrigado. Eu adorei mesmo essa caneca, vou levar uma para casa. Tá? Muito bonitas. Priscila, obrigadão pelas canecas. Mas eu quero deixar no ar também aqui essa referência da loja da CIA, não só como canecas. Você que precisa de bolsas, por exemplo, elas são fortes em bolsas. Né? Você pode entrar lá no Instagram, loja da CIA, ou no site. E aí você vai ver vários modelos de bolsas, de canecas, de acessórios, que você pode também entrar em contato. Aí você fala que viu aqui, fala, vi lá no podcast, dá uma moral pra gente. Para isso, vocês já sabem, tem que ir no YouTube, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho. Tá, gente? Façam isso, por favor. A gente já está com quase 800 inscritos no canal, precisamos de mais. Mas tem muito mais. Tem o canal dele no Instagram, tem o meu canal no Instagram, você também vai aparecer lá. Se você que tem uma marca, quiser aparecer também, quiser divulgar a sua marca, favor. Né, você pode entrar em contato conosco, você vai aparecer aqui no nosso podcast, aparecer no nosso Instagram, tem uma visibilidade bacana aí pra gente também divulgar o seu produto. Compartilha já esse link, né, na quarta, você vai compartilhar o link do nosso programa. Sim, sim. Aí a gente vai ganhar bastante seguidores, porque o nome está bombando. Quem dera, quem dera. Quero só ver quando vai fazer uma collab comigo, falando de fofoca. Fofoca no mundo. Eu fiz uma fofoca do mundo espiritual essa semana. Fiz com o Thiago Brito, o Thiago Espiritismo também, ele é um cara bacanérrimo. Fofoca no mundo espiritual. Por exemplo, tem fofoca no mundo espiritual. Você sabia? Você sabia que tem fofoca? Chico era Kardec? Isso é fofoca, gente. Fofoca. Né? O irmão já está reencarnado? Isso é fofoca, gente. Pra que a gente vai se apegar a esses detalhes? Fofoca? É fofoca. Emmanuel? Quem prova? Cadê? Nossa, aliás... Tanta gente assim, sabe?
patamar assim bom de entendimento, E falando que Emmanuel acredito estava- que esteja, mas a grande pergunta é, e daí? O que muda? Ah, mas isso não é uma fofoca, é uma curiosidade. Ah, é fofocar da vida dos outros, Beck. Vamos focar na auto... É tipo assim, ia fazer fofoca, eu queria saber que eu fui numa outra encarnação. Não, mas é desnecessário. E aí você está falando da sua vida, também é diferente. Fofocar da vida dos outros. É, porque a gente tem uma curiosidade latente sobre isso. Curiosidade Vai que, falar que não. conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo que essa curiosidade é boba. Não precisamos focar nisso. Se fosse para a gente saber, nascia sabendo. Se Deus fez a gente nascer esquecendo, é porque é para esquecer. Então deixa para lá, Mas porque... Chico foi Kardec? Não sei. Olha, vamos lá, vamos entrar na polêmica. Hoje estamos polêmicos. Eu mudei de opinião, sabe? Eu sempre tive comigo que não. Que não. Hoje eu tenho questionamentos a essa minha convicção. Eu já não tenho mais convicção que não. Mas isso não é importante. Tá? Isso eu quero sempre frisar. Não vamos parar, perder tempo nessa discussão. Ainda que você tenha suas convicções, que você estudou, que você leu isso, que você viu aquele outro cara falando isso, ter opinião pessoal é um direito de cada um. A gente forma opinião mesmo quando não quer. Né? Mas isso não é assunto para a gente ficar discutindo. A gente tem que discutir a reforma íntima. A gente tem que discutir a caridade, o amor ao próximo. É isso que a gente tem que discutir. Porque, vamos lá, se Chico foi Kardec, tá bom, Chico foi Kardec. O que muda na sua vida? Nada. O que muda na obra do Kardec? Nada. O que muda na obra do Chico? Nada. E se ele não foi Kardec, o que muda na sua vida, na obra de um e na obra de outro? Nada também. Então não é objeto de debate. Né? Você tem direito a ter sua opinião pessoal, mas eu não acho que a gente deve se Mas você fez prender um nisso, post não. também recente sobre as encarnações do Chico, né? Fiz. Você fez? Eu gosto disso. Foi do Chico que eu fiz? Do Chico. Não foi do Emmanuel? Emmanuel. Ah, Emmanuel. É. Emmanuel. Então, exatamente. Mas aí, a gente está querendo mostrar a evolução do espírito, a grandeza que o espírito conquistou. Que o Emmanuel não é o Emmanuel assim porque ele é um espírito privilegiado. Não. É um espírito que conquistou a grandeza que tem ao longo das encarnações passadas, que a gente demonstra que também passou por momentos difíceis, que também cresceu, que também evoluiu. Emmanuel está lá desde a época de Jesus. Que coisa maravilhosa os romances, né? Emmanuel estava encarnado na época de Jesus. Emmanuel ficou frente a frente com o mestre. Ficou. E ele descreve a face de Jesus. Sim. Né? Então, Em qual livro exatamente? Eu tenho que Paulo olhar no meu Estevão? Instagram. Acho que é... Não sei. Não. Né? 50 anos depois. Não, pra querer ver, porque eu não consigo ficar sem responder. É um mais lindo né? do que o outro, gente. Vem essa coletânea. Emmanuel foi um senador romano. Né? Publius Lentulus. Publius Lentulus, na época de Jesus, ele ficou frente a frente com o mestre e ele descreveu em um livro exatamente a face de Jesus que ele se lembra. Exato, é né? maravilhoso. Então, olhe de onde vem esse espírito. Olha a grandeza que ele tem. Eu estou procurando aqui, enquanto tu fala, eu estou enrolando. Né? Eu vou achar. E você imagina esse momento e ele não aceitava, né? Porque era a mulher dele. Enquanto senador que se voltou para o cristianismo, né? Mas ele não. Não, mas enquanto eu não achar, eu não vou voltar para o podcast. Agora você me pegou eu acho aqui. Que 50 anos depois. Você falou, tá falado. Pronto. Não, mas eu não tenho certeza. Duro quando a gente não quer, a gente acha. Mas quando a gente quer, a gente não acha. A gente fica rodando aqui para cima. Você guarda todos os... Ah, não, tá aí. Eu só tô aqui no meu Instagram, o retrato de Maria. Tá Gostei bom? Gostei desse também. A aparência real de Jesus, achei. E sabe que eu cito aqui o livro? Não, vou ter que ouvir o post. Não vou fazer isso agora, não. Depois eu coloco nos comentários. É 1 minuto. Né? Será que ainda deixa no ar? Olha lá, aqui Emmanuel esteve encarnado por Publius Lentulus na época de Jesus. Eu falo logo no começo, ó. Há 2000 anos. Aê! Quando a cabeça falha, o Instagram lembra. Então, Emmanuel falou no livro há 2000 anos. Essa série é maravilhosa. Conta essa história, né? Que como era Jesus, né? Mas isso vem mostrando
a evolução do espírito. Então, a gente, quando faz um post desse, é para a gente dar uma esperança para as pessoas que todo mundo está evoluindo, todo mundo vai chegar lá, calma, cada um no seu momento. Você acha que a gente viveu com Cristo? Não sei. Se eu vivei lá, eu acho que eu joguei a pedra. Acho Com certeza, também tem essa... Eu fui que salguei a comida lá deles, né? Na hora lá da Santa Ceia, porque olha onde eu tô. Se eu Mas então, vivi você lá... sabe que eu fico pensando nisso, né? Porque a população na época de Cristo na Terra, ali na Palestina e tal, era do quê, exatamente? Em que sentido? No mundo tinha o quê? 1 milhão de pessoas? Ah, eu já li sobre isso, não sei. Então, era Mas pouca gente, não é? Todo era mundo muito fala, pouca todo gente. mundo esteve... Você também já viveu com Jesus, todo mundo. Era muito pouca gente. Não, é só você fazer a conta, não tem jeito. Jerusalém, por exemplo. Hoje nós temos 8 bilhões, mais ou menos, né? 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra. Naquela época não tinha espaço para todo mundo, não. Não deu, foram alguns de nós. E olhe lá, se essas pessoas ainda estão reencarnando aqui, porque que a gente sabe, muitos deles já não reencarnam mais. E aproveitando essa série de livros do Emmanuel que o Chico psicografou, gente... Vem todos, o meu preferido é Paulo Estevão, e o seu? Sem dúvida, estou lendo ele agora. Livro maravilhoso. Comecei agora de novo, que eu ganhei esses dias de presente, estou na página 30 ainda, comecei agora. Né? Sensacional. Mas é considerado por muitos o romance espírita mais bonito. Você escuta, você escuta, tinha que virar um filme, né? Você fica imaginando Paulo Estevão tem uma peça. Filme. Tem a peça. A Abigail Paulo Estevão, que estava para vir para Rio Preto. Mas eu fico imaginando Wagner de Assis cuidando desse roteiro. Seria maravilhoso. A peça estava para vir para Rio Preto, eu estava participando da organização, não deu certo. Ué, vamos agora. Não. Quem Por sabe? enquanto, né? De repente, numa outra Temos oportunidade. tempo ainda? Temos. Para mais uma pergunta, então, que eu faço para você. É verdade que no leito de morte os enfermos veem o plano espiritual? Eu acho que, dependendo do estágio, é possível, né? Aqueles quadros de EQM, de experiência quase morte, que a pessoa vê túneis e não consegue explicar, tem vários relatos. É possível. A gente só não pode afirmar que todo mundo que está lá no seu leito de morte vai ter essa conexão, mas é possível, sim. Né? A gente estuda aqui os nossos entes queridos, as pessoas que gostam de nós, vêm nos buscar nos momentos finais, eles que vêm fazer o nosso desligamento, eles que nos levam. Né? Não, mas assim é. Assim é, até para nos encorajar, assim, para nos dar força naquele momento difícil. É muito mais fácil você aceitar quando é uma pessoa querida do que quando não é uma pessoa que você não gosta. Isso é assim na nossa vida hoje em dia. Se uma pessoa querida te faz um convite, é mais fácil você aceitar do que um inimigo. Você fala, não vou com esse cara não. Né? Então a gente sabe que existe essa presença nesse momento. Né? Então, essa possibilidade é uma possibilidade real, sim, sem dúvida que é. Acredito muito nisso. Até porque tem muitos relatos sobre isso, né? Livros de psicografia, espírito contando como é que foi o seu momento de passagem. Relatos científicos, né? Científicos, de médicos, de psiquiatras que acompanharam. Pelo menos que eu vejo, porque é um assunto que eu tenho bastante curiosidade. Quem você gostaria que viesse te buscar? Ah, minha mãe, né? Ia ser muito bonito. Eu imagino. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, né? De rever a mãe, se no caso ela estiver já no plano espiritual. Só que assim, a gente não pode alimentar isso na gente como certeza absoluta para não se frustrar caso amanhã isso não se concretize. Exato. Às vezes a pessoa que está lá, ela fica sonhando no momento que ela vai desencarnar, que ela vai reencontrar o filho que ela perdeu há tantos anos. Eu vou desencarnar e meu filho vai vir me buscar, minha mãe, meu avô, meu tio. Né? E a gente não pode dar isso como certeza absoluta, porque às vezes o parente que a gente tanto sonha não vem. Isso não quer dizer que ele está mal. Isso não quer dizer que ele está mal. Isso quer dizer que às vezes ele está num outro momento. Isso quer dizer que às vezes ele até já reencarnou, de repente faz muitos anos. Sim. Né? Às vezes ele já reencarnou, precisou reencarnar. Quer dizer que às vezes ele está trabalhando numa outra esfera e já, logo ali na frente, vocês vão se encontrar de novo. Às vezes não é no primeiro momento. Né? André Luiz não foi. André Luiz não foi recebido pela mãe. Ele foi ver a mãe muito depois. Sim. Né? Então, assim, são possibilidades, mas a gente às vezes não pode ficar contando com isso, porque se a gente despertar no plano espiritual e frustrar os nossos sonhos de enquanto estávamos encarnados, a decepção bate tanto aqui como lá. E a gente do lado de lá vai ficar decepcionado, vai ficar desesperado, vai ficar perdido, né? E aí a gente vira aquele espíritozinho perturbado. Então vamos considerar as possibilidades, mas sabendo que são muitas. Exato. Gustavo, tenho vontade de seguir o espiritismo, não sei por onde começar. Olha, eu comecei
Logo depois, logo quando minha mãe adoeceu, eu me voltei mesmo para a doutrina, que foi onde eu encontrei conforto e auxílio e entendimento para tudo que estava acontecendo na minha vida. Fui pela dor, em resumo. Mas como que você começou? O que você fez, Pedro? Você foi estudar? Você foi na Eu palestra? sempre Você tive foi um conversar pezinho, com né? amigo? Eu sempre lia, já lia muita coisa, mas de frequentar o centro, de ir a palestras, não. Eu me voltei mesmo, foi nesse período 2015 e 2016, que eu comecei a me dedicar ao entendimento da doutrina. Em casa, sozinho, então. Foi isso Em que você casa, fez. eu fui no centro, uma palestra, outra, e só tive palestras maravilhosas, Que assim, bom, e que de sorte. pessoas lá no Kardec, inclusive, Kardec, Geal, que tem centros maravilhosos em Rio Preto, né? Em todos os lugares. Aqui em Rio Preto é muito especial também. Mas assim, fui muito acolhido. E esse acolhimento de entendimento do que estava acontecendo para diminuir a minha dor, né? Porque você imagina, você tem uma mãe no hospital, você não sabe de nada, só um sofrimento, um volume de sofrimento imenso. Alguma coisa tem que te trazer um bálsamo. Eu encontrei na doutrina espírita. Que bom. E Que foi bom. assim que eu fui me É, trilhando o meu caminho. tem frases prontas que servem para quase tudo, né? Tem uma frase que diz: comece pelo começo. Eu acho que é a melhor frase É. para quem está querendo saber por onde começar. Comece pelo começo. Qual que é o começo? O Livro dos Espíritos. Eu não fiz isso, né? Eu não fiz esse o caminho. Agora que eu estou estudando o Livro dos Espíritos, é maravilhoso, menos difícil de entender do que eu imaginava. É, tem uma leitura que não é Muito, difícil. é. Não. Tem algumas coisas que é da época mesmo, né? Do texto mesmo do Kardec da época lá. Mas é bem simples de entender. Mas recomendo que se faça esse, as obras básicas. Comece pela obra básica, se possível pelo Livro dos Espíritos. Não tem ordem, tá? É preciso começar por esse? Não, você começa por o que te toca. Mas o Livro dos Espíritos, ele traz um apanhado geral da doutrina espírita que vai te dar base para os livros que vêm na sequência. Então, eu acho que a melhor forma de começar é o Livro dos Espíritos, tá? E, se possível, estude de forma coletiva. Vai num curso, se inscreve lá num curso, estuda com pessoas que têm mais experiência que você, que pode te orientar, que pode tirar sua dúvida. Essa é a melhor forma de começar, né? Quando a gente se instrui, a gente se liberta. Exato. Então, vá se instruir, porque a verdade vai te libertar das suas ideias antigas, da forma de entender a vida. E aí depois você vai encontrar o seu caminho, seja nas palestras, seja no trabalho, que é importante, etc. Eu, particularmente, hoje, depois de estudar bastante, de ter um pouco de vivência, eu nunca recomendo a pessoa começar por palestra. Não vá em palestra. Eu falo para a pessoa, não vá na palestra. Foi o Paulo Caldeira que falou, né, que contou algumas histórias de que as pessoas queriam já se encontrar, ter uma carta psicografada, entrava no centro. Né, perdeu um ente querido. Eu acho que foi o Paulo Caldeira que fez essas ilustrações para nós. Que era isso, as pessoas procuram um centro já para ter um afago, uma carta, quero saber onde está minha mãe, meu pai. Por que eu falo assim, não vá em palestras logo de cara? Porque palestra espírita, às vezes, é fralda de neném, sabe? Você não sabe o que tem lá dentro. Você não sabe, de repente você pega um palestrante que não está num dia feliz, ou o palestrante escolheu um tema que não te agrada, ou o palestrante não tem boa oratória, né? Fica aquela palestra amorosa, né? E você sai de lá decepcionado, fala, poxa, ouvi falar tanto de centro espírita o dia que eu vim, essa palestra, né? Então, deixa para ir um pouquinho mais para frente, estuda um pouquinho do livro, faz o curso, lê em casa um pouquinho, aí você começa a ir, que é uma ótima opção, não é para deixar de ir na palestra, né? Mas dá uma lidinha primeiro, né? Conversa com um amigo, né? Assiste o podcast. Exato. Claro. E aí você... Porque eu também aprendo um monte aqui, viu? De repente você não vai num dia feliz e você volta para casa decepcionado com a doutrina espírita. E tem algumas palestras que caem no seu colo assim que vem como uns tapinha de luva de pelica, né? Você precisava daquilo. Eu tive muitas assim. Você teve? Que bom. Muitas com Aguinaldo Vasconcelos, Navarro, essa gente toda boa. Sabe uma coisa que é bacana, assim, legal, né? Ter por um lado mais engraçado. A gente que faz palestra por aí toda hora, é muito comum a gente... Alô, Cristina. Alô, Cristina. A gente terminar a palestra, por exemplo, a gente falou lá sobre o perdão, a gente falou lá sobre a vingança, sobre a sensualidade, algum tema assim, né? Termina a palestra, vem uma pessoa, te encontra e fala assim, ai, essa palestra era pro meu marido, pena que ele não veio hoje, era para ele. Ai, para você não. Era só para ele, para você não. Né? É muito comum isso, né? Então a gente quando escuta algo do lado de lá que é eu já falo, foi tudo para mim. Isso. Tudo pra mim. Mas o primeiro mesmo que recebe a palestra é o palestrante. É sempre para ele.
é para ele. Isso foi uma lição. Também já vi Isso foi uma lição que eu tive lá atrás, quando eu recebi o convite para fazer palestra. Foi o Paulo Caldeira que me convidou para fazer a palestra pela primeira vez. Eu topei, aí me deu pânico. 5 minutos depois, falei, por que eu fui aceitar? Não sei fazer palestra. O pânico 5 minutos antes? Aí eu falei assim, bom, agora eu vou ter que fazer. Já falei que ia fazer, vou ter que aprender. Aí eu fui atrás, por falar em Alô Cristina, é a patroa. Né? Atendo ou não atendo no ar? Atendo ou não atendo no ar? Né? Eu vou falar que eu tô no ar pra ela. É urgente, eu tô no podcast, ao vivo. Tá, beijo, tchau. Não posso atender agora, amor, desculpa. Desculpa você que tá aí. Olha, é o espírito obsessor. O obsessor apareceu. Deixa eu só fechar. E aí, eu fui atrás de alguém que tinha muito conhecimento em palestra e pedi para me ensinar a fazer uma palestra, que foi o senhor Milia. Me convidaram a fazer uma palestra, eu não sei fazer, o senhor me ensina? Ele falou assim, escolhe um tema como se fosse para você. Escolhe algo como se você tivesse sentado lá na plateia e você precisasse de ouvir. O que você fala para você fala melhor. E eu sempre faço isso. Então, o primeiro que recebe é o palestrante. Sempre ele. É o mais necessitado. Olha, gente, o bate-papo hoje... Muito gostoso, né, Gustavo? Tem mais perguntas? Teve até telefonema da esposa hoje, Vários. no meio do programa, assim, ao vivo. Não vamos conseguir fazer todas as perguntas, que o nosso tempo se esgota. E queremos, então, já agradecer a você que veio até nós, que nos assiste, que está aí, compartilhe, tá? Com quem você acha que precisa essa palestra. Nos dê o seu like, se inscreva no nosso canal, como sempre. E no próximo episódio eu vou fazer questão de suco de maracujá nessa caneca, porque eu achei que eu estava muito agitado hoje. Você vê, mas é uma vida muito corrida e o trânsito realmente estava caótico, com 2 batidas antes da gente cada chegar episódio aqui. que acaba, eu escuto depois na hora e falo, meu Deus, por que eu não falei mais calmo? Por que eu não baixei o tom de voz? Por que eu não fui mais centrado? Eu fui... Mas agora já foi. Mas o podcast também é pra gente se ver e se... Essa é né, uma proposta nossa aqui também, né? A proposta do nosso podcast é essa descontração. E a gente não pode ser falso, né? A gente tem que deixar transparecer, deixar vir. Exatamente. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigado eu. Pela companhia. Gente, muito obrigado, então, a vocês. Tá aqui no ar, ó. Pode Isso Kardec no Instagram, no YouTube. Se inscreve lá. Gustavo Ponto Espiritismo, blog do Beck, para você também acompanhar. A nossa caneca. O blog do Beck é uma confusão, hein, gente? Por favor, vocês não vão encontrar conteúdo espírita. Tem algumas coisas. Porque depois fala, nossa, mas que louco, né, gente? Ele vai do espiritismo pra fofoca. O cara tem mais de 50 mil seguidores, mas eu acho que à toa não é mérito. Estamos aí. É mérito. Parabéns. Parabéns. Nossa, obrigado. E você também quer participar conosco, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu direct. Você pode tanto participar dando sua opinião, como aparecer aqui na nossa telinha também. Vai ser bem-vindo para a gente continuar esse projeto por muito tempo ainda. Valeu, boa noite para vocês, então. Obrigado.